Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje eu tenho uma das pessoas na minha amizade desde a década de 60 e que deu já muita honra para o Brasil, nacionalidade ucraniana, mas veio, naturalizou-se no Brasil, e quando o Brasil foi campeão mundial em basquete em 1963, ele foi campeão mundial, era dos 5 jogadores que venceram a Rússia e os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos, na final, no Maracanã, por 85 a 81. Vale dizer, honrou o Brasil e foi o último grande título do Brasil em nível de título mundial. E, além de atleta e o jogador de basquete, um dos maiores jogadores da história do Brasil, é também um intelectual. Dirigiu durante muitos anos a FAAP, em administração de empresas. Nós somos também independentes do esporte, relações também universitárias, acadêmicas, e sempre o admirei, que é o professor Vitor Michalka. E nós vamos começar falando sobre esporte. Meu querido Vitor, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o que era o esporte na década de 60, o basquete, onde o Brasil ganhou, em 59, 80 e 63, 2 campeonatos mundiais. Bom, primeiro de tudo, boa tarde ao senhor, boa tarde a quem está nos vendo, ou enfim, boa visualização. Eu acredito que nós ganhamos o campeonato numa época, aliás, foi o de 63, foi o 4º campeonato do mundo. O mundo estava, vamos dizer assim, se restabelecendo do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Terminou a Segunda Guerra. E eu acho que nessa época muitos países foram privilegiados, porque os jovens, principalmente os jovens da Europa, eles não estavam aptos a jogar basquete, até porque muitos morreram na Segunda Guerra. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas a década de 50 e a década de 60 foi muito favorável aos países que não participaram diretamente do conflito, e caso específico, inclusive, da América do Sul. Basta dizer que o Brasil também ganhou a Copa do Mundo de futebol em 58 e ganhou em 62. Daí para frente ainda ganhou alguma coisa, e hoje nós estamos vivendo uma seca de mais de 20 anos em futebol, achando que nós somos os melhores do mundo. E basquete piorou muito mais, porque nós não ganhamos mais nada de expressão. Na realidade, eu comecei a jogar basquete no Clube de Regatas Tietê, que nem existe mais, né, como clube, foi um grande clube, junto com o Espéria, né, o Floresta. Conheci lá o Amaury Passos, que se tornou meu amigo e depois já era um grande jogador e, na minha opinião, o maior da época dele. Nós tivemos realmente um técnico que, apesar de nós vivermos uma época de amadorismo, mas já com transição para o profissionalismo, ele conseguia com que a gente fosse praticamente um profissional, porque ele nos livrava dos problemas. No meu caso, eu era estudante universitário, perdia muitas aulas, mas ele arrumava uma maneira de me dispensar com documentos vindo do Ministério da Educação. Naquela época ele conseguia, porque tinha muita relação com o governo, principalmente o setor militar, porque ele era professor dos alunos da aviação e também do Exército, arrumar espaços para a gente se concentrar, especialmente no Rio, né? Havia uma ilha lá que a gente ficava preso, não conseguia nem sair, porque não podia sair nadando, e acabávamos treinando 15, 20 dias sem parar, o que não era, vamos dizer assim, um grande sucesso, porque, como eu disse, na nossa época não havia o profissionalismo, mas principalmente os países da cortina de ferro eram super profissionais, porque todos os jogadores eram integrados às Forças Armadas, ao Exército, no caso da Rússia, da Iugoslávia, da Bulgária, e praticamente não faziam nada no Exército, enfim, nas Forças Armadas. Eles jogavam basquete o tempo todo. Aliás, na seleção russa, havia tenentes, capitães, majores e coronéis. Na realidade, no bom sentido, quem era coronel era um jogador já de bastante tempo na seleção, que ele ia sendo promovido sem participar do Exército. Então, o Canela, o Togo Renan Soares, ele realmente foi uma pessoa incrível, e não tem ninguém na história do basquete que
coordenou, que, vamos dizer, organizou a seleção brasileira em 5 mundiais. E em 5 mundiais ele foi vice-campeão em 2 e campeão em 2. Quer dizer, ninguém tem um terceiro lugar, uma coisa fantástica, quer dizer, uma coisa incrível. E nós tínhamos também uma equipe que naquela época era excepcional. Tenho certeza que a evolução, eu até vou falar um pouco sobre isso, sobre permitir, que eu estou lançando os meus últimos 3 livros sobre um assunto chamado trabalhabilidade, e cada um deles trata de adaptação, agilidade e aperfeiçoamento, e isso é uma tônica da vida de todo mundo, em qualquer setor, em qualquer esporte, inclusive. Vou até fazer uma análise de como era o esporte quando eu jogava, como é o esporte hoje. O senhor imagina, o senhor gostava muito do basquete. A bola era uma bola drible, né? Uma bola hoje é muito melhor. Nós nunca jogamos com um tênis tão espetacular como os Nike hoje. Era um tênis íris. Então, na realidade, o nosso porte físico era muito menor. Nosso jogador mais alto tinha 2 metros. Hoje, os armadores do jogo de basquete têm 2 metros, né? Então, o esporte evoluiu. Hoje tem cesta de 3 pontos. Quando eu comecei a jogar, muitas partidas acabavam 30-25, coisas desse tipo. E as regras, então, eram terríveis. Não havia uma regra que, se você fizesse falta em alguém, ele podia arremessar um lance livre e, vamos dizer, desistir do segundo ficando com a posse da bola. Então, no meu tempo, tinha um jogador chamado Angelim, que driblava muito e jogava no Corinthians. Se você fosse atrás dele e acabava fazendo falta, ele arremessava a primeira bola e não arremessava a segunda, e a bola continuava com o Corinthians. Hoje tudo isso mudou. Hoje há uma agilidade fantástica, tem que arremessar em 24 segundos, os jogadores são, vamos dizer, de uma potência, que não só no basquete, é no tênis, é na natação. Então, realmente, o basquete de hoje é muito diferente, como em tudo, né? Aliás, eu espero que o senhor vá no dia 27, quando eu vou fazer uma palestra sobre os 3 livros que eu chamei de trajetórias, mas eu vou até fazer uma provocação para o senhor, né? Porque o senhor vai estar, espero que o senhor esteja lá comigo. Vou perguntar para o senhor acha que a Constituição, o senhor que é o maior especialista nisso no Brasil, não merece acertos porque o mundo mudou, a sociedade mudou? Então, o esporte de hoje não tem nada a ver com o esporte de ontem, a não ser o nome, quer dizer, outras contagens, outra velocidade. E eu diria, para fechar, que se nós jogássemos com a seleção brasileira de hoje, aquela que foi campeã, nós não tínhamos chance nenhuma de ganhar. Não, eu estou convencido, aliás, em tudo. Por exemplo, o Jô Soares me mandou, uns anos atrás, o vídeo completo da Copa do Mundo de 58, quando o Brasil foi de 58, a última partida na Suécia, né? Suécia. Era um jogo artístico, bonito, lento. Hoje o futebol é de força e velocidade. O basquete é a mesma coisa. Eu fui do consultor jurídico da Federação Paulista de Basquete, e, aliás, tivemos brigas lá com Floresta, com 15 de novembro, Corinthians, na transferência, inclusive, de jogadores, que era um esporte ainda amador. Fui do Tribunal de Justiça de Futebol de Salão, do voleibol aqui em São Paulo, da Federação Paulista de Natação. Gostava muito do esporte, e o esporte que eu praticava era o karatê. Tudo isso mudou com uma velocidade, e os recordes que vão sendo batidos no mundo inteiro demonstram como, efetivamente, nós estamos com um mundo diferente. Agora, há um dado que eu considero importante. Se nós considerarmos, Vitor, o que vocês representaram na época para formar, digamos, a convicção brasileira de que nós precisávamos gostar do esporte, acreditar que o Brasil poderia ter força, o basquete e o futebol foram excepcionais nessa conformação de um amor ao esporte, porque graças aos campeonatos mundiais, porque também o Brasil foi medalha de prata, medalha de bronze, melhor dizendo, em Roma, em basquete. E você também parece que foi campeão mundial interclubes, não foi, Vitor? Não, na realidade são 2 coisas para completar. Nós fomos medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma, que eu não participei, porque eu tinha
19 anos e eu não podia me naturalizar, que na época, como eu vim da cortina de ferro antiga, tinha uma lei que só se podia naturalizar com 21 anos. Apesar de toda a luta do Canela e de gente, não conseguiu. Mas nós também fomos a medalha de bronze em 64 em Tóquio. Então, aliás, foi a única medalha que o Brasil ganhou na Olimpíada de Tóquio de 1964. Agora, recentemente, tivemos repetição no mesmo lugar. Agora, eu fui em pouco tempo, num prazo muito curto, que muita gente não consegue isso, e eu tive essa sorte, no prazo de 2, 3 anos, participar de todos os grandes campeonatos, inclusive fui campeão mundial universitário. Quer dizer, hoje universidades, havia a FUP, haviam campeonatos entre faculdades, entre universidades. A formação hoje dos grandes jogadores americanos continua sendo, eles vêm da universidade. Aliás, esta semana vai haver a decisão dos grandes, que eles chamam lá de Março Maluco, Mad March. Então, são as universidades americanas que alimentam ainda, claro que eles também importam jogadores famosos da Europa e de outros países do mundo, porque o esporte, não só o basquete, também se tornou algo fantástico. Nós vivemos a economia da experiência. As pessoas gostam de ver canções, conjuntos musicais. Basta ver o que está acontecendo com essa vinda do Coldplay. O senhor, que é um dos grandes diretores do São Paulo, até criticaram o Morumbi porque choveu demais, mas os fãs do Coldplay estiveram lá com água até o joelho para assistir o Coldplay. Quer dizer, o entretenimento, seja esportivo, seja musical, seja religioso, ele é muito importante. Como foi crescendo a forma de se comunicar, hoje nós temos nas redes de TV 7, 8 canais de esporte, eles precisam ter material. Obviamente, isso gerou interesse por bons esportes, gerou pagamento para jogadores de vôlei, jogadores de tênis, jogadores de rugby. O senhor veja, o Brasil nem tem o futebol americano. Futebol americano, que tem um jogo chamado Super Bowl, que aconteceu em 12 de fevereiro, o Super Bowl é um esporte, só essa competição dá mais lucro, 4 vezes mais do que todo o campeonato brasileiro de futebol da Série A, que são 380 jogos. É um negócio assim fantástico, como os americanos conseguem vender para o mundo. Teve uma audiência de 113 milhões de pessoas. E o basquete brasileiro, voltando ao que o senhor falou, na época que eu joguei, nós tivemos várias coincidências muito boas. Tivemos uma senhora chamada Maria Esther Bueno, que foi campeã de tênis, estimulou o tênis. Nós tivemos um atleta negro, que era o Ademar Ferreira da Silva, que, para a época dele, conseguiu medalhas de ouro nas Olimpíadas de salto triplo. Tivemos um moço que eu conheci através de um amigo chamado Orlando Duarte, que é o Éder Joffre, infelizmente os dois já faleceram, que se tornou campeão do mundo de boxe. E aí o basquete, junto com o futebol, se tornaram muito populares como esportes de grupo. O senhor tem toda a razão. O esporte, inclusive erradamente, é encarado como uma forma de vitória de um país sobre o outro. Isso gera, inclusive, agressões, brigas. Inclusive, nós vivemos em São Paulo uma situação incrível. Quando jogam 2 times grandes, não pode ter as 2 torcidas que brigam, mas elas brigam mesmo não estando no estádio. Isso é um problema de justiça, de cultura, de educação. Vamos agora para os nossos comerciais, Vitor, e continuaremos o nosso programa logo após temos esse intervalo. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um querido amigo desde a década de 60, quando eu participava de federações, etc., e ele foi campeão mundial brasileiro pela equipe de basquete do Brasil, o último campeonato que nós obtivemos. Como eu faço em todos os programas, mando um livro. Amanhã, Vitor, mandarei o livro Reflexões sobre a Vida para o amigo. Muito obrigado. Meu caro Vitor, vamos terminar a parte de esportes para contar um pouco sobre a sua carreira. Você deixou, num determinado momento, olha, Brasil 13, que beleza, a camisa do Campeonato Mundial.
Olha, para todos os telespectadores, Brasil campeão mundial de basquete em 1963. O Vitor, eu gostaria. Você, entretanto, era estudante, se formou em engenharia, passou a ser diretor de faculdade, fez uma carreira brilhante, escreveu livros, deu palestras. Conta um pouco para nós como foi essa transformação do grande jogador, do conhecido mundialmente jogador de basquete, para um professor respeitado, autor acadêmico, escritor, conferencista, etc. Bem, professor, eu acho que na vida existem coincidências felizes ou circunstâncias felizes. Duas coisas aconteceram. Quando eu estava me formando no Mackenzie, onde o senhor também foi professor há muito tempo, ainda é professor laureado, aconteceu um fato estranho. O nosso presidente era o João Goulart, e o João Goulart resolveu ampliar as vagas, porque nós tínhamos muito poucas faculdades, universidades em 1960, na década de 60, e, de repente, o Mackenzie, a sua escola de engenharia, dobrou o número de vagas e entrou uma turma em junho. E, nessa altura dos acontecimentos, os professores da época disseram: não, nós não vamos dar aula, nós vamos ficar de férias. E aí, alguns professores pegaram os seus alunos monitores melhores e deram a eles o encargo de dar aula. Esse foi o meu caso. E eu, no 5º ano, comecei a dar aula para os calouros do 1º ano. E aí começou a minha carreira no Mackenzie, que foi evoluindo. Eu me tornei professor titular rapidamente de 3 disciplinas, também com circunstâncias felizes. Por exemplo, me virei professor titular de estatística, porque o professor titular tinha falecido e o reitor falou: não, você é um bom aluno, você estuda e dá aula desse assunto, que é um assunto muito sério, mas enfim. E aí eu enveredei pelo lado do basquete. Por outro lado, eu me formei engenheiro, e fazia estágio na Companhia Paulista de Força e Luz, e ela falou: bom, agora você terminou o estágio, você vai lá perto de Uberlândia, que nós temos lá uma barragem, e você vai trabalhar lá. Eu falei: mas como? Eu estou jogando no Sírio, eu vou largar, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz as contas e, apesar de ser um amadorismo marrom, a gente recebia uma ajuda de custo para quem já era campeão do mundo, razoável, pelo menos uns 20 jogadores que jogavam na seleção. Eu falei: não vou ser engenheiro, porque se eu ainda for viajar com o Sírio, eu depois reponho a aula, mas agora, se eu estiver lá em Uberlândia, eu não tenho como fazer isso. E assim começou a minha carreira. Tive professores que gostavam muito de mim, talvez pelo meu esforço, e logo em 1974 eu já me transformava em vice-diretor de uma faculdade de engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado. Em seguida, fui diretor 16 anos e depois, por uma circunstância, me tornei diretor cultural da FAAP em 92. Aí realmente foi uma fase incrível, porque eu passei a lidar com faculdades que eu nunca imaginei que ia lidar: artes plásticas, comunicação, administração. Participei de exposições, porque falava russo, ajudei os outros diretores a gente fazer contato com a Rússia, trouxemos o Museu do Kremlin para exposição na FAAP. Enfim, aí surgiu o meu amor pela criatividade, e não a criatividade simplesmente artística, a criatividade inovadora. Então, na realidade, foi muito interessante. Como aquela famosa frase, quer dizer, se as oportunidades elas surgem, elas devem ser aproveitadas se a mente estiver preparada. Eu não sei se a minha estava preparada, mas eu aproveitei essas oportunidades e, paralelamente, lecionei várias disciplinas na engenharia, depois na própria administração, acabei escrevendo muitos e muitos livros. Esses livros também me ajudaram um pouco, porque a gente ganhava um pouco com os direitos autorais, a maior parte no começo eram livros didáticos, mas nos últimos 15 anos foram livros sobre economia criativa, sobre gestão, sobre liderança. Fiz até um livro sobre humor, professor, que foi um certo sucesso, mas o humor encarado nas 3 fases: na sua fase ruim, quando você usa um humor para esculhambar alguém; na sua fase positiva, quando você percebe se a pessoa tem uma inteligência para perceber a ambiguidade; e na mais interessante, porque a mais interessante é que a pessoa, assim como faz exercício físico para caminhar, uma coisa mais sofisticada,
nada. Provou-se já há um bom tempo que uma pessoa deve rir pelo menos umas 30 vezes por dia, que isso faz muito bem para a saúde. Isso me inspirou a entrar numa área. Escrevi até vários, até Qualidade com Humor. Escrevi livros como estes três. Eu espero não tenho certeza que o senhor vai estar nesse evento, que são sobre como se agilizar, como se adaptar e como se aperfeiçoar uma situação atual. O senhor deve estar acompanhando isso. Nós estamos aí com ferramentas de inteligência artificial que estão preocupando advogados, que estão preocupando médicos, que estão preocupando conteudistas, que estão preocupando, inclusive, pessoas bem intencionadas, que com eles é possível criar uma desinformação pavorosa, construída rapidamente, bastando dar algumas premissas. Porém, nós estamos vivendo numa época que a gente deve esquecer as coisas ruins ou eliminar as coisas ruins e aproveitar as boas. Se você é criativo, e em vez de levar 1, 2, 3, 5 semanas para fazer um trabalho, você consegue fazer em 1 hora com o auxílio, digamos, desse chat GPT ou outros semelhantes, você deve usar. A educação é híbrida, tem que aproveitar o que ela é boa virtual, use, mas o que ela é boa continua sendo presencial, para ter uma educação eficiente de forma completa. Eu não sei se dei para fazer um resumo, mas principalmente, eu larguei Paulo VI com muita tristeza, muito jovem, mas na consciência que em pouco tempo, o senhor mais do que ninguém sabe disso, eu fui campeão sul-americano, vice-campeão pan-americano, campeão mundial universitário, medalha de bronze na Olimpíada. Falei, meu Deus, eu participei de tudo. Agora, repetir é bom, é ótimo, né? O caso do Amaury, o caso do Vlamir e outros, mas eu tinha uma opção, e essa opção eu não fui em 2 mundiais para não largar as aulas. Em 1967, só para terminar, eu não fui ao Uruguai porque eu comecei a dar aula numa faculdade no interior. Eu dava aula o dia inteiro. Se eu fosse embora, não tinha quem me substituir. Era em Bauru. Em 1970, eu não fui para o Mundial da Iugoslávia porque a minha mãe chorava, às vezes vão te raptar e você não vai voltar mais aqui. Já tinha um caso famoso de um amigo meu, chamado Paulo Russo, que jogava voleibol, que para voltar para cá sofreu muito. Então, a minha mãe falava, não, você é o nosso único filho. Bom, enfim. Aí os meus companheiros que foram para lá, que eu ainda estava jogando basquete, disseram, não, mas aquilo ali, o Tito era uma espécie de um ditador iugoslavo, aquilo é uma festa. E o senhor veja que hoje, 2023, a Iugoslávia se dividiu em 7 países, 2 deles são os mais visitados, porque tem as coisas mais exóticas, mais espetaculares, a Sérvia, a Croácia, até filmes são feitos lá. Então, realmente, talvez tenha tomado a decisão errada, mas foi o que eu fiz, não estou arrependido, estou muito feliz com a minha carreira, principalmente nas 3 grandes escolas onde eu trabalhei, na Mauá, no Mackenzie e na FAAP, durante quase 50 anos. Meu caro Vitor, o tempo é um inimigo quando o nosso entrevistado é bom, como é você. E eu tenho essa alegria, estamos encerrando o programa, mas quero agradecer muito em nome da Rede Vida, dos telespectadores, mostrar o que é um dos nossos ícones da história do esporte brasileiro, aquele que formava um quinteto de jogadores excepcionais, eu os conheci todos, e que deu a glória ao Brasil de termos um dos títulos mundiais, mas, como ele disse, mundial, bronze, Olimpíada, mundial universitário, o que vale dizer, tudo o que poderia um homem desejar, ele obteve. Este foi o nosso entrevistado de hoje, meus caríssimos telespectadores. Eu os espero novamente no próximo domingo.